Há 80 anos nascia aqui no município de São Bento do Una uma mulher que iria revolucionar a educação, a política e a religião nesse município. Eu estou falando dela, Dona Ivete Barros. E foi aqui, nessa escola, onde ela passou mais de 15 anos da sua vida, e foi nesta casa que ela constituiu a sua família. Mãe de 3 lindos filhos, avó e também bisavó. Vamos entrar um pouquinho e conhecer mais um pouco sobre essa grande mulher sambentense. Ela nasceu em 21 de julho de 1941, no sítio Batalha, na cidade de São Bento do Una, Pernambuco. Casou-se em 1976 com Rubens Duarte Azevedo, com quem teve 3 filhos, Rubens Duarte, Rúbia e Rubiano. Fez magistério em Caruaru no Colégio Sagrado Coração e, após formada, voltou para São Bento do Una e, no mesmo ano, em 1961, começou a lecionar pelo Estado nas escolas Eupídio Barbosa Maciel e Rodolfo Paiva. Já ensinou Sociologia, disciplinas de História Geral e também Educação Moral e Cívica. Em 1972, concluiu a sua graduação em Pedagogia e Administração Escolar pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, a FAFICA. Dia 21 de julho de 2021, Ivete Barros Duarte completou 80 anos. E essa sambentense maravilhosa que nós vamos conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Dona Ivete, muito obrigada por receber a Rádio São Bento FM aqui na sua casa. É um prazer, eu já sou a sua admiradora há muitos e muitos anos e poder conhecer um pouquinho mais da sua história é uma alegria para mim e também para todos que fazem a São Bento FM. Ivete Barros foi professora por vocação durante 10 anos, depois 15 anos dedicou sua vida como diretora na Escola Estadual Lenita Fonte Sintra. Conta pra gente um pouquinho dessa história, dessa trajetória. A história Lenita Fonte Sintra faz parte da minha vida, porque eu me dediquei muito à Lenita Fonte Sintra. Eu saía de manhã e voltava à noite, porque eu me sentia bem de servir. E à medida que a gente serve, faz o bem, a gente vai encontrando força para caminhar. E eu encontrei muita força porque estava fazendo bem. Aí passou 15 anos. Como diretora? Como diretora. Nesses 15 anos, eu procurei fazer tudo que eu podia, dentro do meu limite, da minha fraqueza, fazer bem ao povo. Se alguém estava com fome, eu procurava levar alimentação. Se alguém estava doente, eu procurava também remédios e procurava médicos e não deixava o povo desassistido. Acho que com isso me dava força para caminhar mais. Sua grande história de amor com a educação, de fato, começou a ganhar mais sentido quando, em 1972, o então ex-prefeito, senhor Zé Mota, a coloca como diretora do Colégio Estadual. Então, em 27 de abril de 1972, a escola estadual, que antes era municipal, passa a ser comandada por ela. E como gestora, a mesma passou 15 anos à frente da mesma. Durante essa trajetória como professora, já teve algum momento que a senhora perdeu a paciência com alguma criança? Como eram as crianças daquela época? Ela não era muito levada? Não. Eram crianças que mais educadas, que também a realidade da educação ontem não é como hoje, né? É totalmente diferente, mas eu nunca me impacientei, porque eu tinha amor verdadeiro. E o amor verdadeiro faz a gente caminhar bem. Dona Ivete nos contou como eram grandiosos os desfiles daquela época e quantas noites a mesma passava em claro, cuidando e organizando de cada detalhe, porque havia uma disputa grandiosa e acirrada entre a escola estadual e a escola Rodolfo Paiva. Ela recorda com muitas saudades daquela época de ouro. Quais as principais lembranças que a senhora tem dessa época? De professoras, alunos que a senhora viu pequenininho e hoje já são formados, pai, mãe de família, tem alguém conhecido nosso aqui em comum? O que mais eu me sinto é os desfiles, porque os desfiles faziam parte da minha vida. Todo mundo
que assistia o desfile, ficava encantada. Mas era como uma família servindo. Cada um queria fazer melhor. Era a banda, passava a noite ajeitando a banda, dando brilho à banda, para que seja bem apresentável. E o que eu mais me lembro é isso. A senhora casou aos 35 anos. Demorou um pouquinho para encontrar o amor. Se a gente pegar aquela época, não é? As moças casavam mais cedo. Conheceu o seu amor no desfile? Já que a senhora gostava tanto? Eu conheci como amigo. Eu fui para São Paulo e ele estava passeando em São Paulo. Eu já era amiga aqui dele também. Aí eu fui passear em São Paulo com a irmã dele. Aí chegou lá, me encontrei com ele, mas nada de namoro. Aí ele veio embora. Quando ele veio embora, aí começou, né? A gente simpatizando. E quando ele chegou aqui, aí a gente começou a namorar mesmo. O que não era fácil, porque ele era de uma religião, eu era de outra. Mas ele nunca me proibiu nada. Era uma pessoa que me deixava livre, porque a maior coisa que a gente tem é a liberdade. O que a senhora sente mais falta da convivência com ele? De sair. Sair. Ele gostava muito de sair, de ir para as festas. Eu também dançava, porque ele era evangélico, mas não seguia. A família era, mas ele... Ligava não. Todas as festas, eu sinto muita falta. Que a gente ia, ele também, muito livre. Aí eu achava bom. Sinto uma falta muito grande disso. E o convívio mesmo comigo. A senhora me contou que demorou a casar porque tinha medo de ser mãe, mas tem um histórico grandioso na área da educação e todos a admiravam desde aquela época por isso. Como foi ser mãe de Rubinho, de Rúbia e ainda teve um caçula, né? O Rubiano. Foi. Quais foram as suas principais alegrias nessa trajetória, nessa missão, né? Que ser mãe é uma missão. É grande. Mas foi uma missão que eu tenho preparado, né? Já teve uma escola, né? Tive uma escola e essa escola me ensinou muito. A saber conviver com o jovem, respeitar, não agredir. Mas foi muito bom, porque eu respeitei, eu não agredia. Não vou dizer não, foi a coisa melhor do mundo ser mãe. Os seus filhos relatam o orgulho de serem chamados filhos de Ivete Barros. Ser filha de minha mãe, né, Ivete Barros, para mim é um grande presente de Deus. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter me presenteado com essa mãe tão maravilhosa. Um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de educadora, uma pessoa temente a Deus, que faz o bem sem olhar a quem. Então, é um grande presente de Deus e uma grande responsabilidade diante de tantos ensinamentos que a gente tem que pôr em prática para retribuir tudo o que ela fez por nós. Então, nossa palavra a Deus também é gratidão por esse presentaço que Ele me deu. Eu, Rubiano Barros, né, filho de Ivete, o caçula da casa. É um orgulho muito grande ter ela como minha mãe. É uma pessoa que sempre demonstrou para a gente muita fé, sempre pensando no próximo. E assim, já foi minha mãe, minha professora também. E tive muitos conhecimentos com ela. Eu agradeço a Deus por ela ser minha mãe. Ser filho de Ivete Barros acho que é um presente que Deus nos concedeu aqui na terra já, né? Ser filho de uma mulher onde quase muita gente já conhece a história dela e se espelhando nela, a gente busca também fazer pelo menos um pouco do que ela fez, e o que ela faz aqui na vida dela, por quem está próximo, pela família, pelos amigos, pela cidade. E só tenho a agradecer a Deus que se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas queria ter nascido novamente filho dela, se espelhando nos princípios da ética, da moralidade, do companheirismo, da amizade dela, da relação de fé que ela tem com Jesus Cristo, com a igreja, né? E testemunhando isso, colocando realmente em prática, não sendo apenas teoria. Se eu pudesse ser, pelo menos eu acho que 1% do exemplo que ela foi como mulher, como mãe, como companheira, eu acho que eu vou ser uma pessoa muito bem realizada. E a
a senhora me contou que depois de ser diretora, queria se dedicar exclusivamente à igreja, mas por ter um histórico muito grande, servindo sempre, chamaram a senhora para ir para a política. Foi a primeira vez que a senhora saiu como candidata, né, a vice-prefeita, ao lado de quem? Paulo Bodin. Ao lado de Paulo Bodin. Ele foi vitorioso nessa campanha. O que a senhora lembra dessa época? Ah, meu Deus, as festas foram lindas. A gente saía, ia a maior festa no meio da rua. E todo mundo me queria. Porque eu tinha um histórico bom, né? Aí todo mundo torcia por mim. Depois de ser vice-prefeita, foi também vereadora pelo partido PMDB. Foi. Primeira mulher vereadora de São Bento do Una. Foi. Tem uma história que precisa ser revisada. A senhora Maria Severina Cordeiro, já em memória, foi a primeira mulher a assumir um cargo de vereadora, pois era suplente de um vereador que veio a falecer. Mas não foi a primeira mulher eleita de fato pelo povo são-bentense. Então, esse título é dela, Ivete Barros Duarte, primeira mulher eleita vereadora em São Bento do Una pelo povo são-bentense. Dona Ivete, daquela época para hoje, o que mudou dentro da política? Porque seu esposo concordava, seus filhos, a família de uma forma geral? Tudo que eu fiz foi em unidade com a família, com a igreja. Nada eu fiz sem unidade. Ele dava plena confiança. E eu nunca me arrependi também. Aí pronto, foi muito bom, porque eu tinha unidade com todos e não teve problema nenhum. Então, concluímos a história política de Ivete Barros afirmando que ela foi a primeira mulher são-bentense a ser verdadeiramente eleita, primeira vice-prefeita e também a primeira mulher presidenta da Casa Erlando Galvão, fazendo de forma grandiosa parte da história política da cidade de São Bento do Una. A fé sempre acompanhou essa mulher de garra. Por onde ela caminhou, sempre muito religiosa, buscou a Deus em todas as suas decisões. Vou contar só um episódio. Pode contar. Que eu saía com o Vicente de Jerusalém para levar comida no sítio. Porque a gente juntava a comida, fazia feira. Aí a gente foi e levava a comida no sítio. A gente foi perto do Lagradouro. Aí quando a gente chegou lá, aí o povo não queria mais comida, não. O povo queria era água. Disse, agora danou-se tudo. Aí eu disse, mas quem manda a água que está lá em cima? Verdade. É Deus. Aí foi, a gente fez uma roda bem grande, todinha assim, no quintal, né? Vamos dar as mãos. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então vamos pedir a quem tem para dar. Quem tem para dar é Deus. E mais ninguém. Aí a gente fez aquela prece bem grande. Mas foi uma prece com tanta fé do povo que não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Aí a gente fez a prece todinha do povo. Aí eles vamos acreditar, porque quem é o dono do mundo é Deus. Aí a gente veio embora. Quando a gente foi saindo de lá, aí começou a fazer, já ficando assim nublado. Aí eu disse, meu Deus, que alegria tão grande. Aí quando a gente chegou em casa, com pouco minuto, a chuva caiu. E era chuva. Mas a minha vida mesmo foi travada pela fé. Quem me levou para frente foi a fé. Mais nada. Eu chego a ter pena do povo que não tem fé. O que Deus representa na sua vida? Tudo. Nada eu fiz sem a representação dele. Nada. Na escola, passava muito Deus para meus alunos, aos professores. Tudo eu passava, né? Porque quem me sustentou, quem me ergueu, não foi Deus. Então, eu tenho que passar para ele, para o povo, né?
Eu não posso ficar sem passar, não. E diga a todo mundo, ai de quem for viver e não acreditar nesse Deus, que é o dono do mundo, que tudo faz para que a gente seja feliz. Então foi isso que eu senti, galgar as coisas do mundo, fundamental em Deus, na fé. A senhora tem ainda sonhos? Pensa em realizar algo ainda? Eu não penso não, penso só em ser santa. Mas já tem meio caminho andado, porque serviu muito ao povo, matou a fome, matou a sede, educou, que é uma missão grandiosa, e serviu a Deus em primeiro lugar. Primeiro a Deus, né? Isso, serviu a Deus. E eu tenho pena de quem não tem assim, essa caminhada, essa diretriz. A nossa entrevista finalizou com a mesma, resumindo para todos nós a sua trajetória em frases e palavras. Deus. Amor. Filhos. Tudo. Trabalho. Dirigiu minha vida. Ser mulher. Grande dom. Política. Grande dom para quem sabe usar. E fazer da política uma caminhada do bem. Educação. O que significa para a senhora? É tudo, né? Porque Sem a pessoa sem educação não tem nada, não valoriza, não vive como gente. Ao voltar à sua escola do coração, Dona Ivete Barros emocionou-se com tantas lembranças de uma época de ouro. Quem a recebeu foi o atual gestor, Robson. E entre muitas conversas e elogios ao mesmo, a eterna diretora do estadual volta ativa, pedindo ao gestor Robson para capinar o pátio. O mesmo afirma que o rapaz iria começar no dia seguinte. Agora ali você tem que mandar limpar o mato. Vai começar amanhã, porque estava chovendo o tempo todo. Cresce. Aí amanhã a gente começa. Eu marquei ainda. Entre risos, percebemos que o pulso de gestora ela ainda cultiva. Obrigada, Dona Ivete Barros, por ter contribuído de uma forma tão grandiosa com o município de São Bento do Una. Somos o que somos porque você passou pela nossa história. Gratidão.